Palavra forte, palavra poderosa, meus irmãos, a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9 a seguir, fala a respeito da prostituição. Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Paulo está falando sobre os cristãos, os que se dizem crente. O que está acontecendo, irmãos? Estão relativizando a fé, a santidade e estão querendo entrar no céu de qualquer maneira. O que está acontecendo hoje, infelizmente, as pessoas vêm para a igreja com um certo tipo de ideia formada já, a mente cauterizada dos irmãos. E Paulo está dizendo aqui que nós não temos que nos associar com os que se prostituem. Irmão com uma mulher, duas mulheres, três mulheres, entendeu? Irmão com gambiarra, né, com a outra. Irmão que, por qualquer motivo, larga a esposa e vem para a igreja atrás de uma jovem e ali se enlaça, né, e diz que é de Deus, porque canta, porque ora, porque lê a Bíblia, porque tem uma Bíblia na mão, é de Deus. Irmãos, temos que vigiar, porque a prostituição, aleluia, a Bíblia diz que aquele que se prostitui, ele então agora ele está fazendo o pecado dentro da carne. Se eu falar um palavrão, se eu falar alguma coisa, eu estou falando fora do corpo. Mas se eu prostituir, a prostituição está impregnada dentro de mim. Ou seja, o espírito satânico, diabólico, ele entra dentro do coração do homem e da mulher. E por isso hoje nós vemos, irmãos, centenas e milhares de casamentos infelizes. Pessoas que vivem oprimidas por Satanás. Pessoas que procuram a prostituição por meio de satisfazer sua vontade e acaba que se afasta totalmente de Deus e dentro da igreja sendo enganado por esse espírito de prostituição. Então nós temos que vigiar e orar. Meus irmãos, aleluia Jesus, aqui está dizendo Paulo, se você fosse sair fora dessas pessoas ruins, né, lá do mundo, né, glória a Deus, ele diz, não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com avarento, roubador, idólatra, né? Porque então seria necessário sair do mundo. Ou seja, com as pessoas do mundo, o ladrão, o idólatra, o prostituto, né? o pederasta, seja qual for o mal que a pessoa pratica, nós temos que ser sal e ser luz. Nós não vamos sair do mundo porque o mundo está cheio de pecado, porque o mundo jaz no maligno. Mas a pessoa que vem para a igreja, amém? Aleluia, Jesus, e está no meio dos irmãos ali, né? Com brincadeira, esse sim nós temos que afastar. Um dia, nós estávamos na Santa Ceia e o irmão veio tomar a ceia. Ele veio de outra igreja, tocava bateria, um bom músico. E aí ele veio para a igreja tocar bateria. E a irmã, então, teve um sonho, né? Um sonho com ele, que na hora da ceia tinha uma pessoa vestida de palhaço. E aquela pessoa vestida de palhaço, entendeu? Tomando a ceia, ou seja, levando as coisas de brincadeira. E aquele irmão, assim que ele chegou, eu falei para as irmãs, irmã, vigia, porque eu vi logo que ele tinha um espírito de prostituição. Sabe aquele Dom Juan, que chega nas igrejas, pegando todas as irmãs solteiras, viúva, né, as coroas, né, que ele gostava de pegar as mulheres assim de meia idade para poder bancar as coisas para ele. E depois eu descobri que esse irmão até droga estava usando. Ele pegava o dinheiro das irmãs, ali namorava com as irmãs e depois pegava, né, aproveitava das irmãs. E uma irmã ele começou a pagiar a irmã, falou, irmã, vigia, não cai. Ela caiu na dele. Com pouco tempo, irmão, esse camarada, ele arrancou dela R$1.000, roupa, tênis, entendeu?
Então, quer dizer, é um tipo de prostituto, né, que ele entra na igreja já na malícia. Tem pessoas que nem todo mundo que entra na igreja, a gente pode viver na bolha do amor. Ah, a bolha do amor, aqui todo mundo é santo, amém. Paulo diz que nós temos que olhar para os irmãos com óculos santo. Só que, irmãos, aleluia, também a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Ser simples como a pomba, prudente como a serpente. Você tem que ser prudente, você tem que vigiar, porque na igreja entra muita gente com segundas intenções. E a Bíblia diz que a espada do Espírito, ela revela as intenções do coração. Pelo poder da palavra do Evangelho, se você pregar para uma pessoa, ela vai, né, cair ali a ficha, o mesmo vai ser incomodada pelo Espírito Santo, e aí agora ela mesma ela sai da igreja, porque ela não estava com a fé sincera. Então, Paulo está dizendo dessa maneira. Não é que nós vamos sair do mundo. Não, no mundo você tem que trabalhar na escola, na faculdade, no trabalho. Você vai achar pessoas de todo tipo de religião, todo tipo de conduta, e então essas pessoas você é obrigado a conviver com eles, porque você ainda está no mundo. Mas na igreja, nós temos que, Paulo está dizendo aqui, que nós temos, aleluia, Jesus, a outorga. Porque tenho eu que julgar, né, também os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro. Ou seja, a pessoa está lá fora, você sabe que ele está errado. Você olha a pessoa no boteco, olha a pessoa na droga, isso aí está errado. Mas e na igreja, eu vou aceitar essas coisas? Não. Aí tem muitos irmãos, pessoas que querem entrar na igreja, querem ficar na igreja, quer tomar ceia. Um dia uma irmã, né, ainda fumava, e aí eu, né, falei, irmã, a senhora tem que ser liberta tal, para a gente batizar e tomar ceia. Ela, não, lá na igreja que eu estava, eu tomava ceia fumando. Aí eu peguei, falei, estranhei, falei, não, irmã, vamos aqui trabalhar esse negócio, vamos, Deus vai te libertar. A irmã saiu da igreja. Passou uns 3 meses, a irmã voltou lá para visitar, e era dia de ceia. E aí eu estava ministrando a ceia, e a irmã pegou lá o pão, e eu lá do altar, né, fiquei assim, e aí, né, como é que é? Não deu tempo de falar com ela, né? A senhora parou de fumar, né? Não dava para perguntar. Aí ela pegou e fez assim, depois a gente conversa, e tomou a ceia. E aí, depois da ceia, eu falei, e aí, irmã, o que aconteceu? Ela, não, porque o pastor lá falou que eu posso tomar ceia fumando mesmo. Está entendendo? Então, a outra irmã queria, porque queria ser obreira. Ah, eu vou ser obreira, vou ser obreira. E aí Deus revelou que não era para ela ser obreira. Quando eu fui descobrir, ela era casada lá em outro estado, daqui no Brasil, casada com outra pessoa, e estava amigada com outro fulano, entendeu? Não tinha feito nem divórcio ainda, não era nem divorciada, né? Ela é casada com uma pessoa e aqui amigada com outro, e na igreja querendo ser obreira, entendeu? E Deus revelou. E a Bíblia diz, irmãos, que onde não há profecia, o povo se corrompe. A maior profecia, primeiramente, é a palavra de Deus. E depois, irmãos, o que acontece? Né? O pastor que não tem o Espírito Santo, ele leva ali aquele baterista ali, 2 anos lá na outra igreja, tocando e tal, né? Fumando droga, pegando as irmãs, né? E aí, quando ele chegou aqui, Deus revelou tudo os podres dele. A outra irmã, né, daquele jeito também, ela também tinha mais de 10 anos de crente. Fumava cigarro também, caipira e tudo, entendeu? Amigada daquele jeito e querendo, tá entendendo? Ser obreira, participar. Aí, irmãos, é onde nós temos que ter o discernimento do Espírito. Aí ele diz, mas agora vos escrevi que não vos associei com aqueles que, dizendo, se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Ou seja, comais no sentido de santa ceia, né? Aleluia, Jesus. Não vamos fazer acepção de pessoas, excluir o irmão da igreja. Fica aí, vamos tratar esse negócio, vamos trabalhar, vamos orar, vamos jejuar, para Deus libertar o irmão. Às vezes o irmão batiza lá, fumando, bebendo, né? Na idolatria, ou mesmo no adultério, na prostituição, está errado. Porque o batismo de João é batismo do arrependimento. Ou seja, quando as pessoas foram até ele ao batismo, ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura e de produzir fruto de arrependimento e venha para ser batizado. Quando a pessoa vem para ser batizada, não é qualquer um jogar o laço lá, passar na porta da igreja e jogar na água. Tem que ter um curso, tem que ter uma instrução para a pessoa batizar. Só batismo, pessoas libertas. Está entendendo? Então, por isso que Paulo está dizendo aqui, né, aquele que se diz irmão, ou seja, dá a paz do Senhor, tem um vocabulário, né, evangélico e tal, né?
Todo mundo tem. Agora, a vida com Deus, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Então, nós temos, irmãos, que ser crente, convertido, amém? Tem que pregar o arrependimento. Se a pessoa não está arrependida, como é que ele vai conseguir se libertar do pecado? Tem que haver um arrependimento. E hoje em dia, como disse o apóstolo Paulo, haveria comichões nos ouvidos, não ia suportar essa doutrina. As pessoas não querem hoje doutrina. As pessoas não querem hoje santificação corporal e espírito. Chega amigado na igreja e quer tomar ceia amigado. Chega, às vezes fumando, quer ficar fumando e participando das coisas, né? Glória a Deus. Ou mesmo não deixa as velhas práticas, não nasce de novo e quer ser crente. E a noiva de Jesus, irmãos, a Bíblia diz que a noiva de Jesus é sem mácula. Ela é irrepreensível, ela é santa, lavada e remida no sangue, aleluia. Glória a Deus. Porque tenho eu, irmãos, aleluia, em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro. A igreja, irmãos, tem que ter, aleluia, cajado. A igreja tem que ter disciplina, aleluia. Porque a igreja não é lugar para se vir e ficar da mesma forma. Nós temos que vir e ser transformado através do poder da palavra de Deus, através do Evangelho, aleluia, glória a Deus. E essa palavra é confrontante, essa palavra, glória a Jesus, às vezes machuca, mas a Bíblia diz que a exortação aplicada numa pessoa, aleluia, ela traz para a pessoa, glória a Deus, no momento tristeza, mas depois ela traz fruto de arrependimento. É assim que tem que ser pregada a palavra. A palavra de Deus, aleluia, Jesus, não é somente para a pessoa, meus irmãos, sentir alívio momentâneo. Ela tem que sentir, aleluia, um alívio de alma, de espírito e conversão. Aleluia, glória a Deus. E a partir do momento que eu me converto, aleluia, Jesus, meus pecados são perdoados e então o fardo, do pecado, o fardo, glória a Deus, aleluia, de Satanás, ele sai das minhas costas, sai da minha vida e aí então eu vou ter uma plena paz. Uma paz plena e verdadeira na presença do Senhor e Salvador Jesus, e vou estar, irmãos, me preparando para subir com o Senhor, aleluia, glória a Deus, no arrebatamento, glória a Jesus, no grande dia da sua vinda, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, que essa palavra de despertamento, de exortação, aleluia, que Paulo prega aqui, nós também temos que, meus irmãos, glória a Deus, aplicar ela em nossos dias. Mas agora vos escrevi, não vos associei com aqueles, ou seja, você não vai excluir ele da igreja, mas ele não pode participar, glória, glória, das coisas da igreja. Louvor, palavra, serviço, até serviço. Você sabia que uma cantina, está dentro da igreja, é sagrada. Tudo que está dentro da igreja é sagrado. Essa pessoa que não está conforme a palavra de Deus, nós temos, irmãos, que explicar, exortar com amor, amém, aleluia, Jesus, para que essa pessoa venha a entrar no caminho, Glória a Jesus. Tanto que quando o início do Evangelho chamava-se o caminho é esse, o caminho da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais do que nunca hoje é necessário pregar a santificação do corpo, alma e espírito, amém, glória a Deus. Vamos dar um exemplo aqui, pessoas com pince, pince, jovem, cheio de pince no nariz, na boca, na orelha, tem que tirar. Mulher com aqueles brincão que chega, bate no ombro, tem que se vigiar. Irmã, glória a Bíblia diz que as irmãs também, os trajes não seja, glória a Deus, como as mulheres do mundo, mas seja um traje manso e humilde, que convém à santa mulher de Deus, aleluia. A irmã não pode andar seminua, calça leg, marcando o corpo, mostrando, os contornos. Irmão, hoje em dia, calça comprida para irmão virou lenda, como diz aí, pessoas estão, irmãos, tudo de bermuda, de shortinho, irmãos também, tudo seminu, camiseta cavada. Esse dia Deus me revelou que não é para deixar subir no púlpito com camiseta cavada, a mulher, entendeu? Complicado, não pode. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então, irmãos, aleluia, Jesus, a santificação corpo, alma e espírito, irmãos, é requisito fundamental para nós subir para o céu. Quem quer ir para o céu não vive de qualquer maneira, amém? Glória a Jesus. E a Bíblia está dizendo aqui que nós não temos que compactuar com esse tipo de coisa dentro da casa de Deus, amém? Glória a Jesus. Se gostou
da palavra, amém, amém, glória a Deus. Salve esse live, e você então compartilhe para esses irmãos que estão, as irmãs que estão, glória a Deus, né, dentro da igreja de qualquer maneira. Também eu peço aos irmãos se inscrever em nosso canal, glória a Jesus, aleluia, e nos ajude a pregar o evangelho da forma que ele tem que ser pregado, glória a Jesus, aleluia, né, de uma forma genuína. É assim que pregamos, é assim que entendemos, e é assim que o Espírito Santo nos conduz e nos revela a verdade, em nome de Jesus, amém? Sou o pastor Fernando Luiz, glória a Deus, aleluia, e vos despeço com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.